Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo e Contra Todos. Valeu pela sua presença aqui mais uma vez. Sempre deixar seu joinha, agradeço demais. E vamos lá, gente, eu quero falar sobre dois assuntos nesse vídeo aqui. Um sobre o que o Zubeldia falou do Abel Ferreira, quero saber qual que é a opinião de vocês e fazer uma análise sobre a fala que ele deixou lá no Bola da Vez da ESPN e também sobre um jogador que eu acho que o Palmeiras poderia tentar para 2025, seria um grande reforço para o nosso meio de campo e explicar como que poderia trazer um jogador como esse. Estou falando de Marco Verratti, ex-jogador da seleção da Itália e também ex-Paris Saint-Germain. Lembrando aí, galera, se você tiver fundo de garantia, você pode antecipar 10 anos com a Mais Ágil. Vai no primeiro comentário, faz uma cotação com eles, você vai descobrir o valor que você tem e você pode fazer a antecipação do seu FGTS. É o seu direito nesse momento da sua vida aí no final de ano. Se você estiver precisando de uma grana, você pode fazer isso, conta aí com eles, consulta lá. O negócio é o seguinte, o Verratti, jogador que está lá num time do Qatar, desde a temporada passada, está há poucos dias de poder assinar um pré-contrato. O contrato dele acaba no meio do ano com o time do Qatar. Dinheiro já ganhou, né? Não podemos dizer que muito. E o Verratti tem 32 anos, é um jogador ainda tem lenha para queimar. O Verratti muito bom de bola, para quem não conhece, procure aí na internet. Verratti, veja os lances dele, é um volante de muita qualidade que marca muito, sai pro jogo. Então assim, seria um jogador, um baita jogador para o Palmeiras trazer para disputar a temporada 2025, além de ser italiano, dá para explorar o marketing. Para mim seria sensacional contratá-lo. O Palmeiras que está atrás do Hércules, né? O Palmeiras está negociando com o jogador, mas o Fortaleza está fazendo jogo duro. O Palmeiras está tentando baixar a pedida, mas o Fortaleza ali não vai ceder. Para mim o Fortaleza vai pedir ali no mínimo 8 milhões de euros no Hércules. Se a gente for fazer a conta do euro aí, o Hércules sairia uns 50 milhões de reais. Exatamente, o Palmeiras que está a uma assinatura de fechar com o Facundo Torres, já está tudo alinhado, tudo acertado. Jogador que vai custar mais de 70 milhões de reais, aí só o Hércules, se caso viesse por esse valor, seriam 50. Então será que não é melhor? Acho o Hércules um bom jogador, tá? Sei que tem gente que não gosta e tal, mas eu acho ele um bom jogador. Mas será que esse valor compensa? Aí a gente pensa assim, você pega o Verratti, que pode assinar um pré-contrato, tudo. Será que você, às vezes, não é bom fazer uma proposta por esse jogador, acabando o contrato, tudo, ele não vai ficar lá, o clube de repente do Qatar aceita liberar o jogador antes, ou então você assina um pré-contrato para ele chegar no meio do ano mesmo, e você pega esse dinheiro, você pega ali 15, 20, 25 milhões e faz um contrato dele de 1 ano e meio, 2 anos para pagar um salário, e é um cara que você pode explorar o marketing, né? Então é esse tipo de jogadores, olha o Corinthians com o Depay. Então, o Verratti faria um barulho aqui no futebol brasileiro. Muito grande, é muito bom de bola, gente. Reforçaria o time e o Palmeiras poderia elevar o nível. Então, às vezes, você não precisa gastar somente com jogadores jovens, que nem o Palmeiras fez com o Maurício. Nada contra o Maurício. Eu acho até bom jogador, mas a questão é que o Palmeiras gastou 60 milhões de reais. Se a gente for somar, pessoal, o Giai e o Maurício, dá quase 100 milhões de reais. Que o Giai foi um pouco menos de 40 milhões de reais. Quase 100 milhões de reais em 2 jogadores jovens que nem titulares do Palmeiras são. Podem render no futuro, serem grandes jogadores, tudo sim, mas o presente não mostra isso. Eu acho que o Palmeiras deveria contratar jogadores assim, nesse nível. O Marco Verratti, que está lá no futebol do Qatar. E o Zubeldia, treinador do São Paulo, em entrevista lá na ESPN, falou que um exemplo que ele estava dando sobre os treinadores são muito cobrados e tudo, que a cobrança é muito forte em times grandes. E ele falou que estamos num país onde contestam o Abel Ferreira, porque ele estava dizendo que ouviu a torcida chamar o Abel Ferreira de burro num jogo do Allianz Parque. Ele falou, esse é o futebol brasileiro, onde contestam o Abel, que tem 10 títulos e tudo, e ele disse que falou isso para os jogadores dele, querendo dizer assim que aqui a pressão é muito grande. Eu acho que a expressão burro é no momento da raiva, no momento do nervoso. Isso aí aconteceu no jogo contra o Botafogo. Mas o que eu acho é o seguinte, o Abel não está numa boa temporada do Palmeiras. Essa temporada 2024 não é uma boa temporada do Abel. O Palmeiras perdeu ali, o Palmeiras tinha jogadas ensaiadas e tudo. Mas eu acho que o grande problema do Abel, teve um jogo taticamente que eu acho que o Abel irritou muito todos os torcedores, foi aquele jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Ele entrou completamente na defensiva e o time acabou perdendo. O time ficou todo atrás e não conseguiu criar resistência alguma, perdeu o primeiro jogo e não conseguiu virar no segundo jogo. Mas eu acho que a questão não é que o Abel é burro. Um cara que já conquistou,
O cara tem qualidade, o cara tem competência. A questão, eu acho que o problema do Abel, na minha visão, o erro dele está sendo uma coisa que sempre foi a marca do Abel, que foi sempre a gestão de grupo. Se a gente for pensar bem, pessoal, isso é uma opinião minha, tá? Vocês podem ficar à vontade. O Abel nunca foi um gênio tático. O Abel sempre foi um cara que armou o Palmeiras muito bem defensivamente, estudava o adversário, estuda o adversário até hoje, mas a gente vem percebendo menos isso nesses últimos 2 anos. Antes a gente percebia mais, aquela final contra o Flamengo, coisas que ele fez para anular e tudo, um jogo contra o Chelsea que ele conseguiu neutralizar aquele baita time que eles tinham. Então o Palmeiras jogava uma bola redonda. Eu acho que o Abel sempre foi um cara muito estudioso para montar as defesas, marcação e tudo mais. O Palmeiras tinha algumas jogadas, isso eu não vi mais nos últimos anos, principalmente nesse ano aqui. Mas o Abel sempre foi um cara muito bom de gestão de grupo. E eu acho que justamente esse é o problema dele hoje. Porque o Abel se agarrou tanto com alguns jogadores, manteve aquela frase da Leila no ano passado, não sai ninguém só pela multa. O Abel falou a mesma coisa, que não iria liberar os jogadores, que não era para eles ficarem bravos. Aí depois ele acabou assinando um pré-contrato. Isso não pegou bem com o elenco, tá? Informação para vocês. E ele continua insistindo com caras que não estão rendendo. Então acho que esse é um grande problema. Então não acho que ele é um cara burro. Eu não concordo com isso. Mas que ele tá ali com alguns jogadores abraçados, na gratidão, tudo. A gestão que foi feita se manteve com os caras correram com ele, ganharam os títulos, mas os caras não rendem mais. Eu acho que tá faltando se desvincular deles. Acho que esse tá sendo o grande problema do Abel, porque se a gente for ver o ano 2024, não foi um ano onde ele fez um trabalho bom no sentido de desempenho e da equipe produzir e jogar futebol. Então acho que quando o Zubeldia fala isso, claro, tá defendendo a classe dele. Ele tem razão, acho que não dá pra gente duvidar da capacidade, mas também a gente não pode fechar os olhos para as coisas que não foram feitas nos últimos tempos. Porque tem alguns jogadores que estão aqui ainda, são sim, por insistência e persistência do Abel e da direção. E aí vão ter que ter habilidade para se desfazer e trazer novos atletas e começar um trabalho diferente com outro grupo. Deixando alguns, mas tirando outros. Bom, é isso que eu acho. Deixa seu comentário que é muito importante. Um abraço, galera. Tamo junto. Um ótimo resto de sábado, excelente domingo. Até a próxima. Valeu!